Olá, meu nome é Rita Amélia, sou arte educadora, professora de Arte e História da Arte, do Fundamental 1 ao Ensino Médio. Neste ano de 2021, aprendi a trabalhar com metodologias ativas e gamificação. Também palestrei em alguns eventos e fiz formações para educadores. A sala de aula foi um grande laboratório para mim, para efetivar todas essas metodologias. Estou muito feliz em participar da segunda semana pedagógica da Moonshot Educação. E é também com grande alegria que venho aqui hoje passar para vocês compartilhar sequências didáticas utilizando metodologias ativas e gamificação que apliquei em minhas aulas. Vou passar para vocês 4 sequências didáticas. Uma do Fundamental 1, 2 do Fundamental 2 e uma do Ensino Médio. A primeira, do 5º ano, o nosso tema era pré-história. Trabalhei com jogos analógicos, digitais, atividades práticas e explanação de conteúdos. 8º ano, linguagens artísticas é o tema, aula invertida com organizador de conteúdos digitais, avaliação e prática com escolha individual. Já já vocês vão entender o que é isso daqui. O 1º ano do ensino médio, o tema era arte grega. Trabalhamos então com web design, criação de estratégia para um jogo de tabuleiro. E o 9º ano com o tema Egito, Grécia e Roma, totalmente gamificado. Vamos lá? Vamos ver então como ficou tudo isso? Muito bem. Nós temos aqui 5º ano com a pré-história. Então aqui eu vou apresentar para vocês toda a trilha que foi feita durante um trimestre, com uma aula semanal. E aqui nós temos aquela situação, ora remoto, ora híbrido, ora totalmente em casa, né? Então temos uma diversidade de atividades aqui que eu vou apresentar para vocês. Então tudo começou com dança circular. Ensinei as crianças a cantar uma música, já vou falar sobre ela. Então nós temos pintura, aula expositiva, aula com textura, jogo de labirinto, aula expositiva interativa, atividade prática aqui, ó, fóssil de gesso e caça ao tesouro. Tá bom? Onde foi feito tudo isso? Ó, espaços utilizados, sala de aula, pátio aberto, jardim, pomar e a própria casa do aluno também. Então vamos lá. Primeira coisa, tudo começou então com a dança circular. Então foi passado para as crianças uma música e que ela conta a história desse homem da caverna. Quem era esse homem, como ele caçava, o que ele comia, como ele vivia. Na sequência, foi feita uma pintura com pó de café e cola. E aqui então essa criança, ela tinha que fazer uma pintura, um desenho, do que ele tinha de registro, o que esse homem da caverna fazia, pintava na parede, né? Muito simples. A intenção aqui era mostrar para essas crianças que elas podem utilizar outros recursos de outros materiais para fazer uma atividade artística. Lembrando que aqui eu estava na dança circular, eu tinha metade em casa, metade na escola. Aqui na pintura, a mesma coisa. Então, foi feito um vídeo para explicar para a criança o passo a passo de como desenvolver, para que ela pudesse voltar quantas vezes ela precisasse à fala da professora, para ela poder executar bem a sua atividade prática. Na sequência, nós temos uma aula expositiva. Essa aula expositiva também foi gravada. Nessa aula expositiva, o aluno ele tinha todo o conhecimento da explanação de onde esse homem morava, quem era o homem do Paleolítico, o homem do Neolítico, por que eles pintavam nas cavernas e tudo mais. Aqui na sequência, nós tivemos uma técnica, uma atividade prática de textura. Essa textura foi feita com massa corrida. E por que essa atividade de textura com massa corrida? A intenção era que essas crianças reproduzissem rochas, texturas de paredes, né, de caverna, que ela imaginasse como seria essa caverna.
Em outra aula, as crianças, já com a textura dura, perceberam então que ali poderiam criar várias tonalidades de rocha. Então, com a tinta, ela fez essa experiência. Aqui nós tivemos a aula expositiva, que também foi gravada. Essa criança via em casa toda a orientação da professora, com slides, contando quem foi esse homem do Paleolítico, o homem do Neolítico, como que eles faziam para caçar, para pintar e tudo mais. Na sequência, uma atividade para representar a parede da caverna. Então, nós trabalhamos com textura. Aqui a criança trabalhou com os dedos mesmo a massa corrida e ela foi criando texturas diferentes. Depois de seco, essa criança veio e fez experimento de cores, chegando a várias tonalidades de rocha. Aqui, nós desenvolvemos um para-casa diferente. Foi desenvolvido um jogo de labirinto com perguntas e imagens sobre a pré-história, onde a criança tinha que percorrer todo o caminho e buscar as perguntas escondidas no labirinto. Por que para casa? Porque aqui a criança faz no seu tempo, todas elas em casa têm um dispositivo móvel ou não, que dá para ela brincar e ao mesmo tempo aprender. Depois, em uma outra aula, aqui nós já estávamos presencial, nós fizemos uma aula interativa. Essa aula foi contado sobre os sítios arqueológicos, sobre o povo de Luzia, nós falamos sobre o Museu Nacional, falamos sobre a Serra da Capivara, e aqui a interação que o aluno teve foi um vídeo mostrando a Serra da Capivara e também eles puderam fazer um tour pelo Museu Nacional. Neste momento aqui, nós estávamos na sala de informática, então as crianças tinham acesso a computadores para desenvolver esse tour. Muito bem. Na sequência, fizemos um fóssil de gesso. Para isso, então, nós utilizamos uma folha natural e gesso em pó, diluído em água, e aqui está o resultado. Depois que esse gesso ficou pronto, as crianças pintaram e impermeabilizaram com cola líquida. Então, desenvolvemos um fóssil aqui. Muito bom ficou. As crianças adoraram. Na sequência, veio aqui, então, a aventura na escola. As crianças, durante todo esse percurso, elas já foram sendo preparadas para essa atividade, que ia ser uma atividade de escavação. Então, elas já estavam super empolgadas, esperando o grande dia. E o que foi essa atividade de escavação? Vou mostrar para vocês agora. Tudo começou assim. Combinamos então o dia. As crianças tinham que ir preparadas com boné, tênis velho, levar uma pazinha para escavar ou uma colher velha, lupa, o que elas tivessem para ser um grande explorador. Muito bem. Começamos então no pátio aberto da escola. Eu espalhei várias cartas, que foi a carta do homem da caverna. Ele deixou essa carta para as crianças. Então, as crianças tinham que procurar essa carta por esse pátio. Comecei então aqui com o storytelling. Olha lá. Eu vivi nesta região há muitos e muitos anos atrás. Então ele vem contando a história dele, que nesse lugar tinha vegetações diferentes, animais de grandes portes, tudo aquilo que a gente já tinha conversado lá na aula expositiva, ele vem contando aqui. E aí então essas crianças, interpretando um texto, ela vai para a segunda pista. E a segunda pista, ela encontra e estava escrito o seguinte: eu gostava de ficar próximo a algumas árvores frutíferas. E é claro que ficava nas que davam frutas mais pequenas, bem pequenas. Por que isso? Porque na nossa escola nós temos várias frutas, nós temos manga, temos frutas de todos os tamanhos. Tem banana, né? O cacho de banana é grande, então não era próximo da bananeira, e nós temos as jabuticabeiras. Aí então as crianças já sabiam o local e se direcionaram para lá. Então vamos lá ver o que aconteceu. Chegando no local, próximo ao local, elas encontraram uma outra pista que falava assim, ó, que você encontrou o local. Só que agora, para achar o local da escavação, você deverá usar o método do odômetro.
A criança estava estudando o odômetro na aula de robótica. Então ela já sabia o que era. Mas até então ela não conseguiu ainda decifrar essa pista. Vamos lá, vamos continuar. Ó. E através das medidas da circunferência da mesa, as mesas estão ali próximos, é esse local que as crianças estão. Você deverá percorrer a distância e a direção indicada na mensagem que a Branca de Neve e os 7 anões enviou para você. Ixi, então tá aqui, ó, Branca de Neve e 7 anões. Como é que a Branca de Neve e os 7 anões enviam uma mensagem para esses meninos agora? E eles então procuraram por todo esse espaço e próximo ali nós temos o quê? Uma caixinha de correio. Muito bem, então a Branca de Neve deixou ali a próxima pista. Vamos ver o que é então? Então é isso daqui, ó. A cada criança tinha uma pista dessa. Nesta pista continha o número da mesa, olha o espaço aqui, ó. São várias mesas aqui, depois aqui do outro lado também tem outras mesas. Então cada mesa continha um número. Ó, se a gente olhar nessa foto aqui, a gente vai ver. Tá vendo próximo do braço dela? Essa aqui é a mesa 1. Na mesa também foi colocado, ó, uma rosa dos ventos. Ela encontrou a pista e ela está aqui com a pista que a Branca de Neve disse. Então vamos ver o que mais que tem aqui. Nesse pequeno papel, olha quantas informações importantes. Ele tinha quantas voltas ele tinha que dar na mesa. Ele tinha o número da mesa e em qual direção estava o local da escavação. Então vamos entender. Então ele tinha um barbante em mãos, onde ele tinha que medir a circunferência da mesa, quantas vezes estava escrito ali. Então ele tinha um barbante, ele tinha uma medida, e através desta medida, saindo do centro da mesa, com a direção norte, sul, leste, oeste, depende da mesa, cada uma tinha uma direção, ele esticava o barbante e chegava no local exato da sua escavação. Muito bem, então vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Aqui, nessa atividade, era uma atividade individual. Então, lá no começo, quando ele recebeu a carta do Homem da Caverna, ele recebeu uma sacolinha com um kit. Nesse kit tinha lápis, tinha papel, tinha tesoura, tinha luvas, tinha pincel, tinha também um barbante, tudo aquilo que ele fosse utilizar ali na sua escavação. Só que, como eu disse, ela era uma atividade individual, porém, as crianças podiam chamar o amigo para ajudar. E aqui, ó, nesse momento, olha as crianças discutindo. Qual que é a direção? Como é que eu faço? Olha que riqueza que foi essa atividade. Muito bem, aqui eu tenho uma criança, então, limpando o fóssil que ela encontrou, que são vestígios de cerâmica. E aqui eu tenho outra criança, já após achar o osso, limpar e tudo mais, ele está fazendo a localização do sítio. Muito bem. As crianças encontraram o grande tesouro. Que tesouro foi este, então? O conhecimento. E de uma forma diferente, lúdica, animada, né? Eles, então, vamos lá, vamos falar aqui quais foram, então, as disciplinas, né? Todas as disciplinas que nós trabalhamos aqui nesta atividade. As interfaces, então, foi odômetro, dentro da aula de robótica. Frações e medidas, aula de matemática. Interpretação de texto, porque todas as pistas ele tinha que interpretar. Português. Os primeiros habitantes do Brasil, história. Sítios arqueológicos, história. Tudo isso eles já estavam estudando neste momento. Ossos do corpo humano, ciências. E pontos cardeais, geografia. Foi ou não foi um grande tesouro? O que vocês acham? Muito bem, agora nós vamos passar para a próxima. Vamos lá? Estão preparados? Posso mudar? Então vamos lá. Ótimo! Aqui nós vamos falar então de linguagens artísticas no 8º ano. Então aqui eu tenho uma trilha de toda a sequência didática. Esta sequência didática, ela também foi executada em um trimestre, com uma aula semanal.
Então vamos lá. Então primeiro foi explicado para os alunos toda a trilha formativa. Eles tinham que entender o que ia acontecer. Nós tivemos aula invertida com conteúdos no Trello, já vou mostrar para vocês. Atividades práticas estabelecendo autonomia, avaliação do conteúdo por áudio e apresentação dos trabalhos práticos através do Padlet. Vamos lá, então. Então, começou assim. A aula invertida foi criado aqui dentro desse Trello do organizador de conteúdos. Aqui no Trello, então, eu fiz o quê? Eu fiz uma curadoria de vídeos, de documentários, de filmes, para que esses alunos pudessem entender um pouco sobre cada linguagem artística. Então eu tenho, em cada coluna, eu fiz um tema da linguagem artística. Então eu tenho aqui escultura, fotografia, gravura, cinemas, dança, teatro, instalações. Essas eram as linguagens que nós estávamos trabalhando. E a cada uma delas, então, eu tenho vídeos que falaria tudo aquilo que eu falaria numa aula expositiva, só que aqui de uma forma diferente. Tá bom, e o que era para ser feito aqui? Aqui então eu tenho a trilha. Quando o aluno clica aqui, ele tem toda a trilha, toda a descrição do trabalho. Lógico que eu expliquei antes, mas porém, se esse menino não lembrasse mais o que era para fazer, perdeu alguma coisa, está escrito aqui. Então isso aqui é um organizador de conteúdos que facilita tanto a vida do professor como do aluno. Como é que esse aluno tinha isso em mãos? Através de um simples link que eu envio para ele, ele tem acesso a todo esse material. Muito bem, então vamos entender qual era a proposta aqui. Por que aula invertida? Todos essas linguagens, os alunos deveriam ver 2 por semana. Então, qual era a intenção aqui? Ele vê os vídeos, fazer um áudio para mim, explicando o que ficou daquela linguagem. O que ele entendeu, o que ele viu diferente, que chamou atenção. Nada de muito técnico, nada muito teórico, como se ele estivesse contando para um amigo. Ah, eu vi isso. Era essa a intenção, só isso. Então, a cada semana, ele iria fazer 2 linguagens. Qual linguagem ele ia fazer? Ele tem a liberdade de escolher qual ele queria fazer primeiro. Quando eu disse que eu coloquei alguns vídeos, alguns filmes, alguns documentários, o filme e o documentário não era obrigatório eles verem, era só um complemento para o conteúdo. Muito bem. Na sequência, então, para vocês entenderem melhor, eles faziam isso então em casa, via os vídeos em casa e fazia o áudio em casa e me enviavam. Já vou contar para vocês como eles iam me enviar esses áudios. E aqui na sala de aula, como eu tenho uma aula por semana, eu deixei então o espaço da minha aula presencial para ter a atividade prática. Então, dentro dessas linguagens, dessas 7 linguagens que nós estamos trabalhando, ele ia escolher 2 linguagens para fazer a atividade prática. Ah, eu quero fazer dança. Então, ou ele poderia fazer uma dança com um amigo, ou poderia ser sozinho. Como seria a apresentação dessa dança para mim? Através de um vídeo. Ah, eu quero fazer pintura. Então, lá na sala de artes, vamos escolher qual material que você vai utilizar, se vai ser papelão, se vai ser papel, se vai ser tecido, se vai ser tela, se vai ser madeira, onde você vai fazer essa pintura. Muito bem. Aqui, fotografia. Escultura também, se ele escolhesse escultura, vamos trabalhar com argila, vamos trabalhar com pedra, vamos esculpir pedra, o que nós vamos fazer? Então, ali, a cada atividade que esse aluno escolher, teria uma discussão, uma orientação de que material trabalhar, como fazer. Então, aí é uma atividade individualizada. Teatro, cinema e instalação. Ele poderia escolher qualquer coisa. Muito bem. Que horas que ele vai fazer isso? Na sala de aula, com o professor, junto, orientando e trabalhando num formato de ateliê. Muito bem. Como era a entrega dessas atividades? Porque ele fez o áudio é uma avaliação, e ele fez a atividade prática. Então aqui, dentro do Padlet, que também é um gerenciador de conteúdos,
Cada aluno tem o seu Padlet já, porque em outras atividades anteriores a essa, nós já criamos um Padlet. Então, ele já me enviou o link, eu tenho esse link registrado em forma de planilha, é só eu clicar lá, Gabriel, clico no link do Gabriel, eu vejo todas as atividades que ele entregou. Muito bem, simples, gostoso, leve e muito divertido de fazer. Pronto, nem perguntei se vocês estavam prontos para a próxima, mas vamos lá, já mudei o slide, vamos continuando. Essa próxima aqui, então, é uma proposta avaliativa de Game Designer. O que será isto, hein? Então, aqui, para essa proposta, que foi feita para o primeiro ano do ensino médio, eu utilizei as ferramentas do Canva, o WordWall e a plataforma Aula em Jogo com templates, né, para poder ajudar esse aluno a desenvolver essa atividade, que foi uma atividade avaliativa. Tá, então, só para vocês entenderem um pouquinho, antes disso, já tinha feito aula expositiva, nós já tínhamos feito outras atividades, feito mapa mental, então o aluno já estava inteirado num conteúdo. E aí aqui era a atividade prática do Game Design. Os alunos então foram divididos em grupos, com 4 alunos, e eles receberam toda a explicação, da forma que vocês estão vendo aqui, foi passado para o aluno. Então, cada aluno desempenha uma função. Não fui eu que escolhi, os alunos tinham essa liberdade para escolher, e aqui o que cada função deveria executar. Então, o organizador do grupo, ele tinha que organizar um grupo no WhatsApp, ele tinha que distribuir, cobrar e receber as questões, ele tinha que fazer relatório das reuniões, tinha que elaborar questões, ele tinha que gerenciar e cobrar a realização das tarefas dos amigos, enfim. O redator, ele organiza as regras do jogo no Canva, ele organiza imagens no tabuleiro das questões e outras funções também. Eu já vou mostrar isso para vocês diferente, tá? O apresentador organiza a dinâmica do grupo, monta o tabuleiro no Ludoskit, ele media o jogo durante a sua execução e o estrategista cria regras do jogo e cria questão no WordWall. Então vamos lá. O grupo então deveria me entregar um plano de jogo. O que é o plano do jogo? Era uma apresentação feita no Canva, mostrando toda a estratégia que eles executaram. Então aqui os símbolos que eles utilizaram para poder colocar no seu tabuleiro, o tabuleiro, como é que ficou o designer do tabuleiro. Na verdade, aqui é o seguinte, na plataforma Aula em Jogo, nós temos o tabuleiro pronto, porém, ele tem que ser editado. Então, cada grupo editou o seu, com as imagens, com as estratégias, da forma que achou melhor. Eles tinham que me mostrar aqui regras do jogo, toda a regra que eles estabeleceram, elaborar as perguntas. As perguntas, eles tinham que me apresentar aqui desta forma no Canva, mas eles tinham que fazer dentro do WordWall um jogo. Então, como funcionava isso tudo? Então, eles tinham o tabuleiro, que ele é um template pronto, porém eles tinham que editar, então tinha que aparecer na tela. Eles tinham que rodar o dado do tabuleiro, que eu vou voltar aqui para vocês verem melhor. Então, o tabuleiro era este. Então, o aluno, no momento do jogo, ele tinha que apresentar o tabuleiro, ele rodava o dado, e assim que ele rodasse o dado, quer dizer, cada grupo fez a sua estratégia, mas só para vocês entenderem mais ou menos. A pessoa que foi escolhida, ela tinha direito a responder uma pergunta. Então, dentro do WordWall, eles abriam as perguntas, porque aí cada grupo fez o tipo de pergunta que quis. Poderia ser cartas, o jogo de cartas são vários números, a carta, o aluno escolhe a carta, abre a pergunta. Poderia ser um quiz, aí cada grupo usou da estratégia que quis, tá bom? E saía a pergunta e ele tinha que responder. Respondendo corretamente, ele ia percorrendo todo
o percurso. Quando chega em algum determinado símbolo, ali ele ganha ponto, ele perde ponto, ele anda casa para trás, para frente. É um jogo de tabuleiro mesmo. E o que chega primeiro aqui ganha o jogo. O que acontece aqui? Só para vocês entenderem melhor. Os elementos avaliativos utilizados foram elaboração de perguntas. Por quê? Não basta só elaborar a pergunta. A professora está aqui para ver se está certo, se eles estão realmente dentro do conteúdo. Porque o nosso conteúdo aqui era o quê? Grécia. Mas o que Grécia? Arte grega, que é o que nós estávamos trabalhando, tá? Elaboração do relatório. Esta elaboração do relatório, aqui eu consigo avaliar todo o grupo. Porque o menino fez uma reunião. Hoje fizemos uma reunião de meia hora, tal pessoa participou, outra não participou, fulano está fazendo. Outro... Então, esse relatório me ajuda muito a saber como foi toda a estratégia, toda a dinâmica do grupo, né? A elaboração do plano de jogo foi essa que nós fizemos aqui dentro do Canva. E esses meninos foram orientados que essa estética, né, do plano do jogo tinha que ser bem feita. Então, isto foi avaliado nessa elaboração do plano de jogo. E o registro em vídeo. Olha que legal. O aluno fez toda a estratégia, todo o plano, todas as regras, contou para mim como eles fizeram a apresentação do trabalho e depois eles tinham que jogar o jogo que eles criaram. Então, como é que eu ia saber como foi esse jogo? Através do registro em vídeo. E o que eu tenho para contar para vocês, que foi assim, por mais que nós estamos falando de meninos do ensino médio, você fala, com tantos jogos interessantíssimos que hoje eles têm em mãos, um jogo de tabuleiro, será que eles vão curtir? Gente, vocês não têm noção do tanto que esses meninos ficaram felizes e entraram mesmo no jogo. E não é possível, perdi de novo, não vou voltar cá. Nossa, aquela curtição de um jogo. E aí, né, o que a gente pode falar sobre isso? Está acontecendo um conhecimento efetivo, né? Está acontecendo neste momento de descontração, de tanta alegria, realmente a retenção do conteúdo, que é o que tanto a gente espera. Muito bem, agora nós vamos para a nossa última estratégia didática, que foi o quê? Um trimestre todo gamificado, o 9º ano, e o tema era Egito, Grécia e Roma. Então, vamos lá entender como que aconteceu isso tudo. Primeiro, eu criei um gerenciador de tarefas. Aqui eu escolhi essa imagem dos deuses do Egito, né, o filme. E aí, então, foi criado um dashboard. O que é isso? Vou mostrar para vocês toda a sequência da gamificação deste trimestre. Então, o gerenciador de tarefas nada mais é do que eu tenho aqui os alunos. Opa, alunos? Mas quem são alunos aqui? Sete, Hefesto, Tote, Vulcano, o que é isso? Calma, vou explicar. Aqui eu tenho o nome do aluno, eu tenho o time que ele participa, então o Hefesto é da Grécia, o Sete é do Egito, estou entendendo. Aqui eu tenho o total de XP, eu tenho o nível que esse aluno se encontra, qual categoria, que brasão que ele está, quantas moedas ele tem, e aqui nesse espaço em branco, as vantagens que ele já utilizou. Por enquanto, nesse momento aqui, eles não tinham utilizado nada. Mas vamos entender como eu montei esse gerenciador de tarefas. Isso é uma planilha que que foi desenvolvida pelo Tiago Eugênio, eu fiz o curso dele. Então, através dessa planilha, então a gente coloca as imagens do aluno aqui. Para não deixar esse menino exposto, o que eu fiz? Eu pedi, então, para que eles escolhessem um personagem, um deus do Egito, ou da Grécia, ou de Roma, e colocasse para mim em uma página do Padlet. Então, diferente daquele lá atrás do 8º ano, que cada aluno criou um Padlet, aqui eu criei um só, enviei o link para os alunos e eles tinham, então, que colocar aqui o nome deles, o deus que eles tinham escolhido, as características desse deus e a função dele. Só isso.
Só que eu tinha uma exigência aqui. Qual era a exigência? Colocar uma imagem em alta resolução, de preferência frontal, porque eu já ia aproveitar esta imagem para colocar no meu gerenciador de tarefas, certo? Então aqui, porque também eu pedi para que eles colocassem uma página do Padlet e não cada uma enviasse individual, porque esse personagem não podia repetir, esse Deus não podia ser repetido aqui. Então o que aconteceu? Ele tinha que olhar todos os deuses que já tinham sido escolhidos para que ele escolhesse um outro deus. Muito bem. Então, aqui na sequência, eu tenho as vantagens. Então, dentro desse gerenciador de tarefa, desse dashboard, eu tenho também, o aluno tem acesso, quais são as vantagens que ele tem. Ele tem acesso à pontuação e o que ele pode fazer com essas moedas que ele vai adquirindo. Então, vamos entender. O aluno faz atividade, certo? Cada atividade, ao invés de eu falar, essa atividade vai valer meio ponto, vai valer 1 ponto, vai valer 2 pontos, ela vale XP. 250 XP, 500 XP, aí você que organiza isso. E essa soma desses XPs converte em moedas. E as moedas, eles conseguem fazer o quê? Comprar vantagens. Esse aluno, não tem ninguém que não faz as atividades. Eles querem fazer, eles querem ter XP. Quanto mais XP, mais moedas eles têm. Então, aqui eu tenho a invisibilidade, que o aluno deixa de fazer a próxima atividade, mas ele ganha o ponto. Eu tenho o controle de tempo, que ele ganha mais tempo para entregar a atividade. Eu tenho esse strike, que na verdade ele ganha 400 XP. Aí você fala, mas não é tanta vantagem. Mas porque os XPs, eles são convertidos em nota depois, no final do trimestre. Aí, nessa época aqui, nós estávamos assim, híbrido, né? Então, metade online, metade presencial. Então, eu tinha aqui também, apesar que nesse meio de tempo, nós tivemos um tempo totalmente remotos, porque foi o trimestre todo, né? Então, nós tivemos várias situações aqui. Mas eles ganhavam XP de ficar com a câmera ligada. Gente, vocês não têm noção. Eu tinha 100% de menino com câmera ligada. É lógico que um dia ou outro, às vezes falava, eu tô com problema na câmera hoje e tal, mas ele ganhava pontos só de ficar com a câmera ligada. E eles já sabiam, a aula da Rita, eu nem falava nada mais. Eu chegava na aula, já conversava com eles e já ia pondo mas os XP só era validado se a câmera ficasse ligada o tempo inteiro, viu? Tinha isso também. Muito bem. Aí então, para cada atividade, né, cada missão, cada enigma, que esta era a fala que eu tinha com eles, né? Então hoje na nossa aula vocês vão ter que decifrar um enigma para cumprir uma missão. Então aqui eu comecei com essa primeira missão, foi desenvolvida no PowerPoint. Eu peço para eles, decifre o enigma clicando na imagem sagrada dos egípcios. Então, ele ia clicando aqui nessa imagem, essa é uma imagem que eu já peguei pronta na internet, só que com um recurso no PowerPoint, quando o menino clica na imagem, ele já passa para o próximo slide. Então, aqui ele tinha que clicar no gato, e assim que ele clicasse no gato, ele passava para essa outra página. Nesta outra página, eu utilizei desse aplicativo para fazer essa imagem falar. Qual a minha intenção aqui? Personalizar este material. Então, o escriba aqui, ele fala assim, olá, alunos do 9º ano do coleginho, eu sou um escriba. A minha função é fazer isso, 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 e ele vem contando uma história, e ele fala, passa para a próxima imagem aí e clica no sarcófago. E aí, então, o menino, também feito, aqui eu utilizei o aplicativo para o escriba falar, mas também ainda estou dentro do PowerPoint, tá, gente? E aí aqui, também uma imagem pronta da internet, o menino tinha que descobrir o que era o sarcófago. Gente, nós estamos falando de 9º ano, a menina tá cansada de saber o que é isso. Tá e não tá, né? Então vamos lá, é uma atividade, é uma interatividade com o conteúdo. Muito bem, aí nesta parte aqui, o sarcófago também conversava com o aluno. Esta fala que está aqui, escrito esses hieróglifos, é o que o sarcófago falou.
Então o sarcófago fala assim para o aluno: veja o próximo vídeo, anote tudo em tópicos, porque vamos precisar disso posteriormente. Por que ele fala isso? Porque toda a aula, a intenção aqui é preparar para a próxima atividade. Nossa, o que será que vem na próxima aula? Então, é por isso que esse sarcófago aqui fala isso. Anota tudo, porque nós vamos precisar isso para a próxima aula. Muito bem. E qual era a missão desta aula, então? Também aqui nós estamos com um PowerPoint. O aluno tinha que clicar para ver este vídeo. Esse vídeo não é uma aula minha, é um vídeo do YouTube com uma menina que é uma egiptóloga e ela tem uma fala muito gostosa. E o aluno, depois de ver esse vídeo, ele tinha que abrir o Forms e fazer umas perguntinhas, são 5 perguntinhas, e ele já ia garantir o quê? 250 XP. Pronto, isso foi uma aula. Então o menino, dentro da nossa plataforma que nós temos aqui, os alunos recebiam então este documento, que é totalmente interativo, e ele executava. Antes dele receber, lógico que eu expliquei como ia ser feito, e ele tinha durante a minha aula para fazer essa atividade. Poderia entregar depois da aula? De jeito nenhum, ele tinha o tempo. E aí tem aquelas situações, né, gente? Ai, professora, mas e se eu entregar? Deu problema no meu computador, né? Eu tô com problema na internet, posso entregar após o almoço? Eu não vou falar que não. Então, fiz um combinado. Quem entregar depois do almoço está valendo menos XP. E assim, você faz com que esse aluno se empenhe no momento que você quer. Porque você está trocando com eles, né? Ó, vale XP, vamos lá. Muito bem, então isso foi uma aula. Vamos para a próxima agora. Na outra aula, eu trouxe um escape. Esse escape, o aluno tem que escapar, ele tem que abrir cada cadeado e responder cada pergunta que está ali. Então aqui eu não vou mostrar, eu não vou abrir os cadeados, mas vou contar para vocês quais eram as experiências que eu queria que esses alunos tivessem. Geralmente essas experiências, antigamente, o que eu fazia? Eu chegava na sala de aula com o meu slide pronto, mostrava para eles, eu ia fazendo, mostrando o percurso. Agora não. Ele tinha então o tempo, quando ele abria o escape, ele tinha 40 minutos para executar, que eu tive 10 minutos para explicar, e eles tiveram 40 minutos para executar. Então aqui eu levo esses meninos para o local da nossa missão. Então o local é nas pirâmides de Gizé. Ali ele utiliza coordenadas geográficas, é a primeira pergunta, então ele tem que pegar essas coordenadas e jogar lá para saber. Geralmente as respostas aqui são respostas curtas, simples, porque a intenção não é nem as respostas, e sim todo o percurso que esse aluno vai fazer. Depois ele tem uma outra pergunta que ele tem que achar no espaço das coordenadas geográficas, ele tem que achar uma pista, ele tem que achar uma senha. E essa senha está no Street View. O menino tem que pegar aquele bonequinho amarelo que fica aqui no canto, no Google Maps, né? E levar para o local, e ele abre em 3D e o menino tem que procurar ali a pista. Foi muito legal essa segunda pergunta. Na terceira, eu já faço o quê? Eu já trago para esse menino uma experiência de uma maquete eletrônica de uma tumba, que é a tumba de Nefertari. Então ele só vai visitar, ele vai conhecer ali. Ele também tem em uma das perguntas um vídeo que entra dentro das pirâmides. Então isso, antigamente eu que mostro, olha aqui, olha aqui. Agora não, esse menino tem outro caminho que ele vai entrar dentro dessa pirâmide, sempre com uma pergunta que está inserido no vídeo ou dentro da maquete eletrônica, enfim. Como é que eu ia avaliar se esse menino fez ou não fez, o tempo que ele demorou para executar esse escape? Então ele tinha que fazer um print da tela com o tempo e tinha que aparecer o nome dele no cantinho ali no computador. Assim eu conseguia validar a quantidade de XP dessa atividade, feito em uma outra aula. Vamos para a próxima? Muito bem. Isso daqui é um jogo pronto já.
Na verdade, não fui eu, isso não é mérito meu, isso é mérito do meu professor, do Tiago Eugênio. E a única coisa é que ele é editável, então, e a estratégia você pode mudar. Então, eu mudei um pouquinho da proposta. Então, aqui eu tenho, isso também foi feito no PowerPoint, em cada caixinha dessa tem uma pergunta sobre o Egito. Então, nesta aula, eles já sabiam que nós íamos ter essa aula, né? Porque cada aula eu falo, olha, próxima aula nós temos tal coisa. Então, nesta aula, o que o aluno fez? Eu rodava um dado, o aluno era sorteado de acordo com o número da lista de chamada e ele tirava o dado de novo, quem tinha pontuação maior respondia a pergunta. Então, rodava o dado, saía 2 números. Então, 2 alunos eram escolhidos. Rodava o dado, o aluno que tinha pontuação maior, tinha o direito de resposta. E o outro aluno, o que eu fiz com ele? Ele ia executar outra atividade em casa, valendo a mesma pontuação aqui. Muito bem, então o aluno queria responder aqui para acabar logo com isso, né? Tipo assim, não tenho tarefa de casa. E se esse aluno não respondesse corretamente, o outro aluno teria direito à resposta. Foi também uma festa. Todo mundo queria responder. Rita, deixa eu. Calma, gente, é o dado que fala aqui. Então foi muito legal esta atividade. Quais eram as perguntas? Perguntas feitas em relação a todas as outras missões que nós tivemos. Os vídeos que foram passados, as experiências em maquete, enfim, perguntas simples, porém com uma retenção de conteúdo bem interessante. Vamos lá para o próximo. Muito bem. Aqui aconteceu o seguinte. Eu trabalhei com um escape com QR Code. Então, foi feito várias perguntas, imprimi os QR Codes e espalhei pelo parque da escola. Então, aqui os alunos tinham que subir, achar os QR Codes que estavam escondidos, eles tinham uma numeração e eles tinham que primeiro achar e depois vir com essa sequência para responder as perguntas. O legal dessa atividade é que eles tinham alunos em cima procurando e tinha alunos embaixo ajudando o amigo. Então, às vezes o amigo não sabia responder, ele perguntava para quem estava embaixo e eles iam aprendendo junto. Aqui nesse momento eles podiam até pesquisar na internet, no Google, para saber a resposta, porque a ideia é que fosse uma atividade mais lúdica, mais dinâmica, né? E que ele se divertisse fazendo essa atividade. Muito bem. Acabamos então Egito. Agora nós vamos entrar em Grécia. O que nós fizemos? História em quadrinhos, tema Grécia. Então, dentro desse Book Creator, primeiro eu desenvolvi toda uma história em quadrinhos, contando como ia ser todo este trabalho. Então, o aluno tinha que desenvolver um livro, uma história em quadrinhos com tema Grécia, com tema arte grega. Só falar, né, o aluno não consegue saber e guardar tudo aquilo que nós professores queremos. Então, vamos fazer o quê? Vamos escrever, vamos fazer contratos, né? Só que esse contrato foi um contrato feito de uma forma bem divertida, bem colorida, bem bonita, né? Um visual bem interessante. Então, a próxima missão nossa, história em quadrinhos. Aqui, então, eu venho contando o que vai ser todas as atividades. Antes, aqui, ele tinha que fazer um quebra-cabeça de um templo grego. A intenção de fazer esse quebra-cabeça aqui é ele já ver os detalhes de um templo, colunas, capitéis, os frontões, as esculturas, enfim. Já entender e conhecer um pouquinho, observar os detalhes. Isso é muito importante. Aqui eu coloquei um vídeo de uma pessoa falando passo a passo de como trabalhar com o Book Creator e aqui como entrar no Book Creator. Depois eu vim aqui mostrando como seria toda a estratégia do jogo, né? Quantas pessoas ia compor o grupo, quem ia escolher e tudo mais. Na sequência eu coloco aqui cada função dos participantes, o redator, diagramador, ilustrador, editor, o narrador e o que cada um ia fazer. Depois, o que precisava compor
todos os itens que precisava compor este trabalho. Então tinha que ter jogo, ilustração, GIFs, conteúdos, capas, vídeos e personagens. Aqui eu estou contando para vocês, mas para os alunos tinha toda uma explanação, uma explicação mais intensa para eles poderem entender qual que era a sequência aqui desse trabalho. Qual a composição do tema, né? O que tem que ter, né? Então nós temos que ter esculturas gregas, nós temos que ter pinturas, a introdução, a localização, enfim. Isso tudo o menino tinha que ter no trabalho. E quando eu falo isso para ele, ele já sabe que ele vai ser avaliado por esses itens. Então, como é que eu faço o critério de avaliação aqui? Espera aí que eu já vou falar, deixa eu continuar aqui. Por último, ele tinha que criar um jogo no Escape, um jogo de labirintos, com perguntas da arte grega. Aqui, o que acontece? Para eu avaliar esse aluno, eu fiz uma planilha no Excel mesmo, com todos esses itens. Então tá lá, jogo, ilustração, GIF. E aí, a cada trabalho que eu ia avaliando, eu ia colocando a pontuação. Quanto valia o jogo aqui? Quanto valia as ilustrações? E quanto cada grupo tirou. No final, a própria planilha do Excel já me dava a pontuação daquele grupo dentro deste trabalho. Aqui eu só coloquei a última página, né? Boom, né? Porque é um estouro isso. Olha que trabalho, né? Eles iam ganhar 700 XP em fazer esse trabalho. Uau! Todo mundo queria, né? Ó, para que dia? Dia da entrega. E aí eu pus zoom, né? Sai correndo e comece a fazer esse trabalho logo. Vamos lá, moçada. Então foi muito divertido também a execução desse trabalho, viu? Vamos lá. Próximo. E para finalizar, nós tivemos então, lembra que eu falei que a gamificação total era Egito, Grécia e Roma. Então aqui nós estamos agora com Roma. Então, dentro da arte romana, eu utilizei de outra estratégia, que foi o quê? Trabalhar com infográfico. Então aqui eu explico o que é todo o processo do trabalho e aqui os temas das pesquisas e como eles vão me apresentar. Então vamos lá. Então aqui nós começamos assim. Nós primeiro vimos um fragmento do filme Pompeia. Depois organizamos em grupos, né? Eram de 6 componentes. Aí cada grupo ali ia dividir 6 temas, cada um ia ficar com um tema. Então o que o aluno tinha que fazer? Ele tinha que pesquisar sobre o assunto e ele tinha que fazer uma representação gráfica simples. Muito simples, poderia ser bem estilizada, mas tinha que ser, não podia ser nada impresso. Então vamos lá, faço um desenho, saí com um aqueduto, vou desenhar o que é um aqueduto. Muito bem, ele tinha que fazer isso e trazer para a próxima aula a sua pesquisa na mão, que era uma coisa muito simples, é como eu sempre falo, leia, entenda e conte para um amigo. E era isso a ideia. Em sala de aula, na outra aula, o que esses meninos iam fazer? Antes de eu falar da sala de aula, eu vou mostrar aqui só os temas. Ó. Então, eu tinha corpos petrificados, eu tinha pinturas romanas, eu tinha calçadas romanas, eu tinha artefatos, aquedutos e Monte Vesúvio. Então, este era os primeiros temas que eu abordei com eles, que era da primeira aula, né? Então, eles chegaram na outra aula com esse desenho em mãos e a pesquisa deles. Tinha gente que levou no celular, outros num pedacinho de papel, outros não levaram só na cabeça e tá tudo bem. O que eu fiz? Levei eles para a área externa, dividi, falei, cada grupo fique no melhor lugar que vocês acharem e vocês vão conversar, apresentar o desenho que vocês fizeram e contar para o amigo o que é aquilo. Muito bem. Então, no primeiro momento, eles fizeram isso. No segundo momento, eu chamei quem é dos corpos petrificados. Então, nós tínhamos na sala mais ou menos uns 5 grupos. Então, vamos lá. Quem é corpos petrificados? Então, todos os alunos de corpos petrificados fez aqui um outro grupo. E assim, tema por tema, nós formamos outros grupos. Nesse grupo, eles tinham que apresentar o desenho deles e falar aquilo que eles apresentaram para o grupo deles. E aí ele ia ouvindo um ou outro, nossa, mas eu vi isso aqui, eu achei isso aqui, olha que legal, olha que diferente. E assim que eles conversassem entre si,
Eles voltam para o grupo de origem e comenta tudo aquilo que foi falado e acrescenta o que eles descobriram que o amigo fez diferente do dele. Muito bem. Isso então foi passado em outros temas para eles continuar fazendo, e na outra aula fizemos a mesma didática, mesma estratégia. Tá bom, como é que esse menino era avaliado com esse trabalho? Dentro lá do Padlet, lembra do Padlet? Esse aluno envia para mim o desenho dele somente. Por que somente? Porque a pesquisa, durante todo o percurso que os grupos estavam organizando, eu ia de grupo em grupo e conversava com os alunos. Então, só daquela minha conversa junto com eles ali, eu já sabia o que o aluno tinha pesquisado, se pesquisou ou não. Então, já acontecia um outro tipo de avaliação aqui. Muito bem, assim termino a minha apresentação de estratégias didáticas e metodologias ativas e gamificação na educação. E agora eu quero convidar você, professor, a olhar para essa imagem, esse homem na lua, olhando para a Terra, esses vários pontos de luzes. Assim como esse homem, que você possa olhar ao seu redor e ver as imensas possibilidades, as infinitas possibilidades para fazer de sua aula uma aula mais dinâmica, mais ativa, mais participativa e mais eficaz. Para que nós, juntos, possamos fazer uma educação melhor, para que realmente a gente faça diferença na vida do nosso aluno. Não precisa começar com muita coisa não, comece aos poucos. Cada dia vai colocando uma coisa diferente, vai aprendendo com um amigo daqui, com outro dali, vai investindo no seu conhecimento, que juntos chegaremos lá. Até mais! Ah, aqui do lado tem meus contatos, ó. Se quiser falar comigo, é só me chamar. WhatsApp, Instagram, o que quiser. Vamos bater papo, vamos trocar figurinha. Até mais! Tchau!